Bom, eu botei aqui ácidos nucleicos, composição e estrutura, tá? Mas a gente vai falar agora basicamente do DNA. Quando a gente fizer a aula de transcrição, né, aí eu vou dar uma aprofundada maior na estrutura do RNA, tá bom? Então, é claro que quando eu estiver falando aqui de DNA, automaticamente eu já vou dando umas pinceladas sobre o RNA. Então, é só para efeito de fixação mesmo, tá? Uma célula animal, né? E aí é interessante a gente olhar para o núcleo, mais uma vez, como delimitado, e que ocorre uma ampla troca de material entre citoplasma e núcleo, tá? Lembrando que o material genético que está no citoplasma, né, na verdade, o DNA que está no citoplasma, ele não sai do núcleo, ele não invade o citoplasma, tá? Isso só acontece em um dado momento, né? Mas é justamente no momento que não existe carioteca, que é lá no momento da divisão celular. Então, ocorre intensas trocas de águas, de fluidos, de proteína, de compostos químicos, enfim, entre núcleo e citoplasma, tá? Bom, material genético que a gente interessa, ele está aqui no citoplasma. Bom, existe material genético que está nas organelas, principalmente, no caso de célula animal, né, a gente tem a mitocôndria. Confesso que eu não tenho domínio, não sei o que é, aliás, eu não sei fazer uma aplicabilidade, não sei dizer uma aplicabilidade direta para a característica de produção animal, né? Eu acho que fica até uma dica aí para vocês, se quiserem dar uma pesquisada, em que momento que o DNA mitocondrial afeta uma característica de produção, né? Eu desconheço, mas eu confesso que eu também nunca parei para estudar. Então, de repente, pode até ter. Mas o que é que eu sei do DNA mitocondrial, né? Ele é extremamente importante para a gente estudar filogenia, né? Dá para a gente fazer uma análise comparativa filogenética entre indivíduos, dá para a gente fazer entre espécies, né? Inclusive de gêneros diferentes, portanto, de espécies diferentes, né? Dá para a gente fazer inferência de como foi o processo evolutivo, né? Bom, eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar. Acho que até tem, eu não estou lembrando. Mas, enfim, diretamente a produção eu desconheço, tá? A não ser também que seja utilizada para teste de diagnóstico de paternidade, né? Aqui no caso. Mas para isso o núcleo resolve tranquilamente também, né? Bom, essa estruturinha a gente viu na aula passada, né? Então, nós temos aqui um cromossomo, que nada mais é do que um emaranhado de nucleossomos, né? E aí, para a gente resgatar mais uma vez, nucleossomo é um conjunto de 8 estonas, né? Que formam o que a gente chama de octâmero. E aí, esse conjunto de 8 estonas, né? Ele é amarrado, digamos assim, com 2 voltas de uma fita de DNA. Esse octâmero, ele fica junto em grupos, né, em um mesmo plano, né? Imagine como se fosse... nem consigo imaginar aqui. Enfim, vamos lá. Eu espero que vocês tenham compreendido. Depois eu tento imaginar aqui alguma coisa para falar para vocês. Mas, assim, todos no mesmo plano, né? Então, são como se fossem 8 conjuntinhos de octâmeros assim. E depois, cada conjuntinho empilhado. E isso forma o que a gente chama de cromatina, ou a fibra da cromatina, tá?
Bom, se eu começar a puxar essa fibra, puxar e tirar, até eu chegar ao nível de soltar as estonas, e aí eu vou ter a fita de DNA no seu estado puro. E aí a fita de DNA no seu estado puro, ela é uma fita dupla, né, composta de nucleotídeos. E aqui, esse slide ficou uma confusão, porque era para eu ter feito umas animações aqui, mas enfim. Deixa só eu fazer aqui rapidinho o negócio. Ah, não, deixa assim mesmo. Serração crescidinha, vocês vão entender. Então, o que é que a gente tem aqui? Né? Na sua forma mais simples, ou num esquema mais simples possível do que é uma molécula de DNA, a gente vai ter aqui, ó, um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Esse conjuntinho aqui, ó, esse conjunto de 3 moléculas, né, a gente chama de nucleotídeo, tá? Nucleotídeo. Então, a gente tem um nucleotídeo, P, açúcar e A, tá? Esse nucleotídeo está ligado a um outro nucleotídeo, né? Também com a mesma conformação. A única diferença de um nucleotídeo para o outro é se houver, né, a base nitrogenada diferente. No caso aqui, a gente tem uma adenina e uma timina. Então, isso faz com que esse nucleotídeo de baixo seja diferente do nucleotídeo de cima. Mas existem momentos em que, na molécula de DNA, a gente vai ter sequências repetidas. Então, eu posso ter A. Então, assim, é uma sequência de mesmo nucleotídeo. Tá? Sempre vai ocorrer a ligação de um nucleotídeo com o outro, né? Isso na mesma fita, viu, gente? Porque a gente acabou de ver ali agora, no slide anterior, que a fita é dupla. Eu estou detalhando aqui uma fita simples, tá? Então, um açúcar, ele sempre vai estar ligado ao fósforo do outro. Açúcar ligado ao fósforo do outro, certo? Bom, o que é que a gente, trazendo isso para uma conformação um pouco mais completa, para a gente observar o que é o que, na verdade, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Tá vendo esse grupo fosfato? Todo esse círculo aqui, ó, em azul, corresponde a esse conjunto aqui, essa primeira figura, a figura A. Tá? O grupamento fosfato, no seu nucleotídeo, ele vem com 3 fosfato. Então, por isso que a gente chama de adenosina trisfosfato, tirosina trifosfato, guanina trifosfato, citosina trifosfato, tá? Mas não estou pedindo para vocês saberem disso. Isso no seu, opa, isso aqui é um nucleotídeo no seu estado mais puro, né? Sem que haja nenhuma ligação. Então, ele sempre vai vir com 3 fosfato. É interessante a gente lembrar que quando ocorre a ligação desses fosfatos aqui com o açúcar de um outro nucleotídeo, ele perde 2 fosfatos, então ele fica monofosfatado. Tá? A gente vai já ver ali na frente. Bom, tem uma base nitrogenada, né? Aí essa base nitrogenada ela pode ter um ciclo ou pode ter 2 ciclos. A gente está vendo aqui que é uma base nitrogenada com 2 ciclos, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? O fósforo ligando ao outro fosfato, tá? O açúcar ao açúcar. Esse açúcar, gente, muitas vezes vocês vão ouvir pentose também, né? Porque o açúcar, ele é dado por um pentágono, né? A conformação do açúcar é um pentágono. Por isso que a gente chama, às vezes, de pentose, tá?
Mas pentose é uma coisa muito general. Existem diversos açúcares que têm a conformação de pentose. Aqui, para nós que trabalhamos com ácido nucleico, vamos ter 2 açúcares com a formação de pentose. Tá? Então, quando a gente tem tudo isso aqui, ó, junto, tá vendo, ó? Fosfato, base nitrogenada e açúcar, a gente tem um nucleotídeo. Se a gente tem um açúcar ligado a uma base nitrogenada, aí a gente chama de nucleosídeo, tá? Aqui é a diferença. Nucleotídeo é tudo, nucleosídeo é isso aqui, tá? Existe uma sutil diferença de cores aí, não sei se vocês conseguem perceber, tá? Bom, é interessante aproveitar esse momento e dizer que uma das principais diferenças entre o DNA e o RNA é o açúcar, né? Justamente essa pentose que a gente acabou de falar. Essa é uma das principais diferenças, inclusive é ela que dá o nome diferente a essas moléculas, tanto DNA quanto RNA. Então, por exemplo, esse açúcar que você está vendo aqui, que eu estou circulando, deixa eu pegar a canetinha aqui. Esse açúcar aqui que eu estou circulando é o que a gente chama de ribose, certo? Ribose. É o açúcar que está presente na molécula de RNA. Enquanto aqui a gente tem a desoxirribose, que é o açúcar presente na molécula de DNA. Então, o que é que a gente tem? Ácido ribonucleico é a mesma coisa que RNA. Então, é ribonucleico porque o açúcar é a ribose. Ácido desoxirribonucleico é o DNA. Por que é desoxirribonucleico? Porque o açúcar é uma desoxirribose. E qual a diferença entre uma ribose e uma desoxirribose? Então, se você prestar atenção, o carbono 2 da pentose ou do açúcar, eles se diferenciam única e exclusivamente porque um não tem oxigênio, ou seja, não tem uma hidroxila, enquanto que o carbono 2 da ribose tem a hidroxila. Então, portanto, aquele que não tem a hidroxila a gente chama de 10, ou seja, 10 que significa um a menos, uma retirada, uma saída, né? Então, oxigênio. Então, a saída de um oxigênio da ribose. Então, por isso que a gente chama de desoxirribose, tá? Bom, isso é o DNA, isso é a pentose do DNA e isso é a pentose do RNA. Vejam que elas são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes. Outra coisa interessante a gente observar nas pentoses é a numeração dos carbonos, tá? Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5, tá vendo? Ó, o carbono 5 está fora da pentose, tá? Então, é interessante, eu tenho aqui, ó, o grupamento fosfato, eu tenho um açúcar e eu tenho aqui uma base nitrogenada. Aí, eu tenho aqui embaixo uma base nitrogenada, um açúcar, e eu tenho novamente um grupamento fosfato. Então, veja que o carbono 3 do nucleotídeo superior, ele está se ligando ao grupamento fosfato. E o grupamento fosfato, ele está ligado diretamente a quem? Ao carbono 5 da pentose, do outro nucleotídeo, entendeu? Então, a sequência de ligação sempre vai ser no sentido 3 linha, 5 linha. Se a gente olhar para cá, ó, se a gente pegar esse nucleotídeo aqui, esse bem aqui é o carbono 3.
Então, se você observar, esse carbono 3 aqui, ele não tem nenhum outro nucleotídeo ligado a ele. Isso significa que ele está livre, certo? Então, ele vai receber um novo nucleotídeo, e aí ele vai se ligar, né, formando uma cadeia com o grupamento fosfato. Tá? O outro nucleotídeo chega, o grupamento fosfato se liga a essa extremidade OH, tá? E aí eu tenho, portanto, a ligação dita fosfodiéster de um carbono 3 da pentose com o grupamento fosfato, sendo que esse grupamento fosfato ele está ligado com o carbono 5. É isso que eu estava falando para vocês. Deu para entender agora? Sim. Gente. Ai, gente, acho que mesmo esse negócio de voltar não volta. Bom. E aqui a gente tem a diferença do nucleosídeo para um nucleotídeo, tá? A gente tem um nucleosídeo porque a gente tem uma base nitrogenada e um Açúcar. açúcar, que no caso aqui, ó, como a gente está vendo, duas hidroxila, esse açúcar é a ribose, tá? É a ribose. Então a gente tem um nucleosídeo. Aqui a gente tem um nucleotídeo. Por que que eu chamo de nucleotídeo? Porque tem um grupamento fosfato, tá? E aqui, ó, aqui é um núcleo, uma ribose do RNA e aqui é uma desoxirribose do DNA, tá? E aqui, gente, são alguns componentes, né? Aliás, são os componentes dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Então, a gente tem aqui aquelas que são pirimídicas, porque elas são oriundas da pirimidina, né? Então, a gente tem a citosina, uracila e timina, sendo a citosina e a timina presente no DNA, tá? E a citosina e a uracila presente no RNA, certo? Então, a timina é particular do DNA e a uracila é particular do RNA. E elas três, todas elas, têm um anel. Por isso que a gente chama de pirimídicas, ou bases pirimídicas, certo? E aí aqui embaixo a gente tem a guanina e a adenina, que são oriundas do anel purínico, né? E ele tem dois anéis, guanina e adenina, tá? Lembrando que, se você prestar atenção, uma citosina, ela sempre vai se ligar a uma guanina, tá? Uma citosina se liga a uma guanina, assim como uma timina se liga a uma adenina. Então, se você prestar atenção, a gente vai ter aqui, ó, uma base pirimídica se ligando com uma base purínica, certo? Uma base pirimídica se ligando com outra purínica, tá? Opa. Certo? E aqui embaixo, mais uma vez, a gente está repetindo aí a diferença, né?
entre o açúcar ribose do RNA e o açúcar desoxirribose do DNA. Bom, bases pirimídicas são aquelas formadas por uma cadeia fechada de 4 átomos de carbono e 2 de nitrogênio. São elas citosina, timina e guanina, e as bases púricas apresentam estrutura química constituída por 2 cadeias fechadas e também chamadas de anéis. São elas adenina e guanina. Tá? Então, aqui, resgatando o que a gente havia falado agora há pouco, a gente tem a ligação de um nucleotídeo para o outro, sempre vai dar do carbono 3 da pentose com o fosfato de um outro nucleotídeo. Portanto, essa ligação é uma ligação fosfodiéster, e toda vez que ocorrer uma ligação fosfodiéster, vai ocorrer a liberação de uma molécula de água, certo? Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é detalhando somente uma fita de DNA, tá? Então, o que é que a gente tem? Uma fita de DNA no sentido 5' 3', sendo que o 3', a extremidade 3', ela sempre vai estar apta a receber um nucleotídeo, né? Se a gente prestar atenção, o grupamento ou grupo fosfato, ele está sempre do lado externo, né? Do lado interno, a gente vai ter as bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas, por sua vez, vão se ligar, né, à fita complementar. Então, essa adenina vai se ligar a uma timina, essa timina a uma adenina, formando assim, portanto, a fita de DNA complementar. Então, aqui nós temos, tá? Veja aqui, ó, uma púrica se ligando a uma pirimídica, sempre, tá? Então, é uma adenina, uma base de cadeia simples com uma base de cadeia dupla, tá? Sempre, certo? É interessante a gente falar que enquanto uma fita ela vai no sentido 5', 3', a fita complementar vai no sentido contrário, de 5', 3', ou melhor falando, 5', 3', e a outra 3', 5', certo? É interessante a gente mencionar que a ligação entre uma fita e outra, ela se dá por pontes de hidrogênio, certo? E aí, nesse esqueminha que eu estou mostrando aqui, eu tenho 3 pontes de hidrogênio numa ligação de citosina e guanina, e 2 pontes de hidrogênio entre uma ligação de timina com adenina. Certo? Alguma dúvida? Certo, eu até pensei que o senhor tinha travado. Ok. Belezinha, gente. Então, vamos lá. Então, a fita dupla, né? O que caracteriza na fita dupla, as moléculas de DNA são constituídas por 2 cadeias de nucleotídeos que são enroladas uma à outra, lembrando uma escada helicoidal. As 2 cadeias mantêm-se unidas entre si por um tipo especial de ligação. É o que a gente chama de ligação por ponte de hidrogênio entre os pares de bases. A adenina emparelha-se e forma ponte de hidrogênio com a timina. A guanina emparelha-se e forma ponte de hidrogênio com a citosina. A diferença é que entre adenina e timina são 2 pontes de hidrogênio, e entre citosina e guanina são 3 pontes de hidrogênio. Gente, isso aparentemente não tem importância nenhuma, mas quando a gente começa a trabalhar com marcador molecular, isso é extremamente importante. Por quê? Quando a gente trabalha com marcador molecular,
é necessário que haja separação das fitas de DNA, essas fitas duplas aí que a gente acabou de aprender. E aí, isso vai precisar de mais ou de menos energia. Então, eu vi no cara, rapaz, bater ali. Então, se tem 3 pontos de hidrogênio, eu vou precisar de mais energia. Se eu tenho uma sequência de adenina e timina, eu vou precisar de menos energia. Isso é extremamente importante para a gente estabelecer estabilidade de primer, otimização de primer, enfim, sabe? A gente pode até... A gente vai falar disso quando a gente vai falar lá do primers, tá? Marcadores. Moléculas de RNA são geralmente formadas por cadeia única. Geralmente, viu, gente? Porque a gente sabe que existe RNA de fita dupla, que se enrola sobre si mesmo. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a fita ela é linear, né? A molécula ela é linear, mas ela tem um emaranhado sobre si. Tá? Eu vou explicar isso depois direitinho quando a gente estiver falando de RNA. Alguns vírus, no entanto, como o do mosaico do tabaco, possui RNA de cadeia dupla. Então, a fita dupla, ela tem algumas particularidades, gente. DNA de fita dupla. Né? A primeira coisa interessante é que elas são capazes de se desnaturarem. O que é um DNA desnaturado? O que é um DNA de fita dupla desnaturado? É quando você aquece ou quando você bota essa molécula de DNA em pHs extremos. Então, se você aquecer muito uma molécula de DNA, ela vai se separar, ou seja, vai quebrar as pontes de hidrogênio. O mesmo acontece se você botar em pH extremos, certo? É interessante a gente entender que, uma vez essa desnaturação acontecendo, ela pode se restabelecer novamente, desde que as condições ambientais, né, elas também sejam restabelecidas. Ou seja, a desnaturação, ela é reversível, tá? Ela é reversível. E isso é extremamente importante porque quando a gente está trabalhando com marcador molecular, a gente vai fazer a desnaturação e a gente vai fazer a renaturação, né? E na natureza isso ocorre tranquilamente, tá? Isso ocorre tranquilamente. Só que na natureza existem um aparato de enzimas que são responsáveis para fazer essa desnaturação e renaturação da molécula